Boa noite, comunidade do Printcast. Eu sou o Robson Xavier, estou aqui com o Robert Almeida e hoje nós estamos recebendo o Cláudio Abreu e a Fernanda Guedes para um papo muito bacana. Saudações, casal! Boa! Muito bem. Ô, Robson, o Cláudio Abreu e a Fernanda Guedes são o senhor e a senhora Smith da área gráfica, né? Bom, a gente já estava há muito tempo querendo conversar com o casal. O Claudião foi um dos ganhadores da promoção do Chusca, então tudo ali se juntou e tal. Então, reforçando, Fernanda, claro, sejam muito bem-vindos ao nosso 34º episódio. É o primeiro casal que a gente traz aqui para estar conversando. Compartilhar um pouquinho a trajetória de cada um. Eu tenho certeza que tem muitas curiosidades aí de casal gráfico que a gente vai ficar sabendo hoje. Bem-vindo, gente. Obrigada. Muito bem. Obrigado, gente. É um prazer ter recebido esse convite de vocês. E a gente está aqui para compartilhar nossa história, inspirar pessoas. E vamos lá. Um pouquinho da nossa vida de gráfico. Legal, gente. Antes da gente... eu gosto sempre, agora no começo, pedir para o pessoal curtir, compartilhar, fazer comentário. Mas faz o seguinte, curte agora. Se no final você não gostou, você descurte. Mas você já curte agora, facilita, não esquece mais. Beleza? Vamos em frente. Encaminha para os amigos, comente, mande pergunta para o casal, que eles responderão posteriormente em outro vídeo. E antes, né, de iniciar o papo, eu não poderia deixar de agradecer os nossos queridos patrocinadores, que eu acho que já são de conhecimento de todos da comunidade, mas mesmo assim vamos aqui reforçá-los, né? É a CEMIC Indústria de Tintas, tem um portfólio completo de tinta, escala, Pantone especial, metalizada, fluorescente, enfim, segmento de offset, metalografia, flexografia, tanto convencional quanto UV. A Top Coat, soluções em vernizes, portfólio completo de verniz de acabamento, base d'água, UV, sobre impressão, brilho, alto brilho, soft touch, enfim. Tem um portfólio completo de vernizes aí para atender seus projetos gráficos. A Croma Microencapsulados, uma empresa com quase 30 anos de mercado, com produtos diferenciados como termocrômico, hidrocrômico, glitter, textura, entre outros. Trabalha também com aromatização de ambiente e também presta serviços para gráficas que não têm condições de aplicar esses tipos de vernizes. E a Papyrus, uma empresa com mais de 70 anos, produtora de papel cartão para o segmento gráfico, focada em sustentabilidade, que chegou agora há pouco aí e está completando esse hall de patrocinadores. Na descrição do vídeo tem um contato deles. Ao entrar em contato, menciona que pegou aqui no Printcast para que eles possam ver que estamos entregando valor para eles também. E é isso, gente. Vamos lá, vamos conversar, vamos entender um pouquinho mais a trajetória aí do casal e como não poderia ser diferente, até para que todos da comunidade possam conhecer um pouquinho do Cláudio, da Fernanda. Ambos, contem um pouquinho aí a trajetória de cada um, como ingressou na área gráfica, se foi por intermédio de alguém, ou se caiu de paraquedas, e como é que foi o desenrolar da trajetória de vocês até então. Bom, vamos lá? Vamos. Quem começa? Primeiro Bom, gente, eu comecei bem novinha. Eu estava com 15 anos quando eu entrei no Senai. Eu entrei para fazer aprendizagem industrial. Então, fiz os 2 anos, com especialização em impressão offset. Quando eu terminei a aprendizagem industrial, eu já emendei com o técnico. Eu fiz com a especialização em pré-impressão. Ai, gente, o que eu posso dizer dessa minha época de Senai? Foram anos, assim, anos de ouro. O Senai, para mim, foi uma virada de chave. Eu acho que foi o que mudou a minha vida. Eu entrei lá e não sabia nem o que era, eu caí de paraquedas. Mas, assim, gente, mudou minha vida. Foi incrível, uma experiência maravilhosa. Fiz grandes amigos lá. Ainda tenho amigos até hoje, desde aquela época. Então, foi muito bom. Foi uma época difícil, mas muito boa na minha vida. E de lá para cá, nunca mais saí da indústria gráfica. Depois que eu fiz o técnico, eu comecei a fazer estágio. Acho que a maioria, né? Todo mundo que sai de lá começa no estágio.
E aí eu entrei numa gráfica de editorial. Eles produziam revistas. Hoje nem existe mais, essa gráfica já fechou. Chamava Sig Gráfica. Trabalhei lá 2 anos. Comecei lançando apontamento, gente. Nem sei se ainda existe isso hoje nas gráficas. Eu acho que, conversando antes aqui com o Robson, ele já me disse que não existe mais apontamento em papel. Cheguei lá, tinha pilhas e pilhas de apontamento acumulado, que o pessoal da produção preenchia aqueles boletins, sabe, gente, de parada de máquina, o dia inteiro ali da rotina deles. E tinha que lançar isso no sistema. Então, cheguei lá, tinha muitas pilhas. Então, fiquei acho que uns 2 meses ou 3 só lançando apontamento atrasado. E dali para frente, eu comecei a atribuir novas funções, ganhei novas funções ali. Eu comecei a trabalhar no PCP. Então, comecei a comprar papel em revenda, controlar estoque, enviar material para terceirização. Comecei a ter mais funções ali. Comecei a gostar. Falei, opa, estou gostando dessa área gráfica. Que até então era muita teoria lá no Senai e ali para mim estava sendo a prática. Trabalhei 2 anos lá, depois eu saí e fui para uma gráfica promocional. Nessa gráfica promocional, eu fiquei 3 anos. Não, 3 não, gente, mentira, fiquei quase 6 anos. Nessa gráfica eu aprendi muita coisa, foi assim, uma faculdade, sabe? E no paralelo, eu fazia faculdade também no Senai, porque depois do técnico, emendei com a faculdade. Então, eu trabalhava nessa gráfica promocional de dia e fazia a faculdade à noite. E, gente, então, detalhe aqui para eu contar. Na época da faculdade que eu conheci aqui, ó, esse moço aqui. Foi na época da faculdade. Depois a gente conta mais sobre isso. E aí, dessa gráfica promocional, eu fiquei quase 6 anos. E depois eu fiz uma transição dentro da área gráfica. Eu comecei a trabalhar em uma gráfica de embalagem, que eu fui para a Inovapac. E aí, na Inovapac, eu aprendi muita coisa, porque embalagem é um segmento totalmente diferente do promocional. Então, tem, assim, muita particularidade, um segmento mais, como é que eu vou dizer? Ele é mais complexo. Tem muita especificação e tal, porque é um produto que vai para uma máquina para envasar outro produto. Então, tem bastante particularidade. E aí, eu entrei nesse segmento de embalagens. Fiquei lá por 3 anos na Inovapac. E de lá para cá, continuo. Passei por outras gráficas de embalagens e hoje eu trabalho na Macro, que é uma indústria gráfica de embalagens para segmento farmacêutico. Então, a gente produz embalagens para grandes laboratórios. E estou nessa caminhada aí até hoje. Bom, Você, Cláudio? bom, agora eu, né? Meu pai era metalúrgico, né? Então, ele sempre quis, não, você tem que ir na metalúrgica, seguir para esse ramo de metalúrgica. Mas aí, com 15, 16 anos, eu fui procurar emprego e acabei encontrando um acabamento gráfico. Uma firma pequena que tinha 10, 12 funcionários, e fazia serviço de plastificação. Então, a gente recebia, ia nas gráficas, pegava os serviços e fazia nessa firma de acabamento. E, assim, como a firma pequenininha, empresa pequena, a gente acaba fazendo tudo. Então, eu saía para fazer entrega, ia nas gráficas buscar os serviços, e uma dessas idas a uma das gráficas, eu entrei dentro da gráfica e vi uma offset, e vi uma máquina offset. Aí aquilo ali para mim, nossa, me encheu os olhos. Falei, nossa, que máquina linda, né? Nunca tinha visto, e era uma máquina gigante. E aí, indo frequentemente nessas gráficas, e eu acabei pegando amizade, e um dia conversando com um impressor
dessa gráfica, ele falou, se você quiser trabalhar numa máquina dessa, você tem que fazer um curso aí, você tem que fazer Senai. E aí eu falei, então é por aí que eu vou. E aí acabei procurando Senai, o Teobaldo, né? Na época eu estava no segunda série, segundo grau, né? Estava no segundo ano do segundo grau. E na época de 96, 97, eu procurei o Senai, e naquela época tinha os cursos que você fazia, você entrava, fazia o colegial, né? O colegial e o técnico, já saía formado de lá. E aí, conversando com a moça da secretaria, ela falou, se você for ingressar aqui, você vai ter que começar tudo de novo, vai ter que voltar para o primeiro e fazer tudo. Ela falou, acaba não compensando, é melhor você terminar o segundo grau fora e depois vem e faz o técnico. E aí foi o que eu fiz. Aí eu terminei o segundo grau e voltei no Senai, prestei a prova, tudo, e passei para fazer o curso técnico. Aí eu tinha, acho que, 19 anos. Eu ingressei no Senai, fazer o curso técnico foi em 99, mais ou menos, né? 99, no meio do ano de 99. E aí fiz os 2 anos de curso técnico e para fazer o estágio, acabei indo para Antilhas. E lá foi onde também foi uma outra escola para mim. No Senai, a gente, muito bom, a gente aprende tudo, a teoria, as bases, tudo. Mas no dia a dia, na prática, é que a gente acaba aprendendo. E na Antilhas foi assim, Antilhas naquela época, ela tinha muita gente do Senai, então eles davam preferência, davam valor para as pessoas que acabavam vindo do Senai, cursos técnicos, tudo mais. E quando eu cheguei na Antilhas, sempre tinha assim na cabeça, como eu trabalhava com acabamento gráfico e em outras gráficas, você só via nos impressores, o pessoal, até mesmo o pessoal que trabalha em offset, você só via aqueles tiozão, tudo, cabeça branca, não, tem que ter experiência, tudo. Aí você ficava com aquilo na cabeça. E quando eu cheguei na Antilhas, eu vi o pessoal jovem, assim, de 23, 24 anos, já impressor, meio oficial. Falei, nossa, completamente diferente. E assim, a empresa me deu oportunidade, fiquei um tempinho lá entrei como ajudante, né? Passei a minha oficial e acabei virando impressor. Assim, foi um processo muito rápido e com 23 anos eu já era impressor, já rodava a máquina já. E naquela época eu trabalhava à noite, então eu trabalhava 12 horas direto. E eu tinha vontade também de fazer uma faculdade. Eu lembro que no Senai, quando eu terminei o técnico em 2001. Acho que em 2002, mais ou menos, eu voltei lá para prestar a faculdade. Só que na época eu não passei. Aí falei, vamos trabalhar. Fui trabalhando. E como eu estava muito tempo à noite, eu falei, não, preciso estudar. Aí foi onde eu, em 2006, 2007, foi em 2007, eu prestei a prova de novo, aí eu passei na faculdade, né? Aí eu entrei na faculdade para buscar novos conhecimentos e acabei encontrando a Fernanda também, foi onde a gente se conheceu lá. E daí eu tive passagem por outras gráficas também, passei pela Ápice e depois estava me seguindo na escala 7, que é onde eu tô lá até hoje, lá já são aí 13 anos já de escala 7 aí. Deixa eu ver se eu entendi. Ambos caíram de paraquedas, pelo que eu entendi. A Fernanda estava buscando alguma coisa, encontrou o Senai e foi. E você, Claudião, uma questão familiar e tal. Oportunidades aqui em São Paulo, entrou no acabamento, foi indo, viu uma máquina offset e também foi. Então, isso dá a entender que vocês tiveram desafios pra caramba. A Fernanda começou no editorial, passou para promocional, depois foi para cartonagem e até então, cartonagem, certo? Oi? Você falou de desafios, né? Sim. E os desafios, eu lembro, assim, no começo da carreira, que eu acho que muitos alunos aqui, quem foi aluno na época, vai se identificar. Os desafios começaram desde o começo. Na época que eu comecei o Senai,
era uma dureza, sabe? Assim, porque a gente tinha pais trabalhadores e tal, minha mãe e meu pai, né? A gente não veio de família simples, uma família humilde. E era uma dureza mesmo para a gente conseguir. Eu não sei se eu fui bolsista quando eu fiz o técnico, na época era pago, eu fiz bolsa lá no Senai, inclusive fazia bolsa na biblioteca com a Silvia. Muita gente aqui vai conhecer a Silvia bibliotecária. Vida, a Silvia, um beijo para ela, eu adoro de paixão. A Silvia me ajudou muito. Então, fui bolsista. Na época pra gente, eu não sei se hoje em dia não existe mais, né, gente? Mas vocês vão lembrar que existia passe de ônibus. Vocês lembram disso? A gente comprava, valia um salgado, gente, um passe de ônibus. Valia um salgado nessa época. Então, a minha mãe me dava os passes de ônibus dela, que ela recebia, né? Tinha uns passes que sobravam, enfim. E ela me dava, porque eu aproveitava para comer o salgado lá no Senai. Então, assim, foi uma época difícil, mas era muito feliz, mas foi uma época, assim, que a gente foi complicado. E bem na época que eu fazia o técnico, meu pai infartou na época. Então, foi, assim, uma época bem complicada. Mas com muitos desafios. Então, é isso que eu falo. Sempre gosto de falar dessa palavra desafios, porque eles sempre aparecem nas nossas vidas, né? E a gente tem que ir superando. Eu acho que é isso. Igual a emenda do que a Fernanda está falando também. Poxa, eu moro na Zona Leste. Trabalhava 12 horas à noite, cara. Então, a gente saía aqui da Zona Leste, atravessava para trabalhar. Na época, Antigas era em Alphaville e depois mudou para Santana do Parnaíba, cara. Então, a gente atravessava a cidade toda para poder trabalhar, né? E, assim, não foi fácil, mas com determinação, com garra, a gente foi indo para cima e chegamos aí onde estamos. Hoje eu olho para trás, eu sinto orgulho da minha trajetória, sabe? Eu sinto bastante orgulho. Orçamentista, tenho uma orçamentista especializada em embalagens, em papel cartão. Eu tenho bastante orgulho. Quando eu olho para trás, eu fico até emocionada, mas eu acho que é isso, né? Determinação, a palavra que o Cláudio usou. Mas pode continuar, desculpa. É um bate-papo, a galera quer conhecer vocês. Tem um clichê que mares calmos não fazem bom marinheiro, né? E é isso, né? Eu acho que quando você é forjado, que a dificuldade vai nos forjando, vai nos moldando, né? E a gente vai ali cheio de desafio, enfrentando, e não tem opção, né? A gente tem que continuar indo para frente, tem que continuar andando, tem que continuar avançando. Qual é a outra opção? Ficar parado, estagnado? Não, para quem quer crescer e evoluir, você tem que enfrentar os desafios e ir adiante. É isso aí. Então, acho que isso que vocês comentaram, né? Não sei se de todo, mas da maioria é assim, de extrema dificuldade, né? São pouquíssimos que nascem em berço de ouro e a maioria que nascem não aproveitam as oportunidades que têm. Eu sempre falo aqui que o esforço, ele, em determinado momento, ele passa uma pessoa talentosa preguiçosa. Como assim, né? Pô, vocês começaram e vocês falaram, pô, estudar, atravessar a cidade, dificuldade de família, dava o passo para você estudar e pegar um salgado, que seja. Ou seja, você estava com muita vontade. Provavelmente tinha gente que morava próximo ao Senai, próximo à empresa, enfim, o grau de dificuldade era menor. E, de certo modo, ele tinha um pouco mais de facilidade, mas, ao mesmo tempo, preguiçoso. Preguiçoso no sentido de não querer ir além, preguiçoso de não entregar mais do que era esperado, fazer só aquilo que era esperado, e olhe lá, se fizesse só aquilo, muitas vezes nem fazia aquilo, né? E aí chega uma hora que esse esforço, ele passa esse talentoso preguiçoso, esse que teve uma facilidade e é preguiçoso. E é só o esforço que nos leva a isso. Ó, os fatores, né? Estudo, determinação, conhecimento, mas se você não tiver vontade, não vai, né, Robson? Não vai. E eu diria que eu ouvi de um médico outro dia, a única coisa que cresce natural é planta. Tudo precisa de trabalho e estímulo. Então, como nós não somos plantas, né? Tem que ser na briga. E é muito legal
eu acho curioso vocês terem se conhecido no Senai. Quando vocês comentaram, eu fiquei pensando assim, nossa, se eles tivessem um cachorrinho, eu podia pôr o nome de Senai, né? Porque Teobaldo. pode ser. Theo. Mas Que barato. o Fê e Cláudio, indo um pouco mais no desafio aí. Vocês foram muito simplistas no sentido de resumir. Eu quero que vocês falem mais. Em que sentido, Fê? Você passou num editorial, promocional, cartonagem. Eu acho que são segmentos extremamente diferentes e que você adquiriu experiência em um, foi para outro. Você conhecia máquina, papel, tinta, ok, mas o segmento em si não, workflow diferente, enfim. Você teve, de certo modo, se reinventar, buscar algum estudo, buscar algum conhecimento complementar para você entregar bons resultados ali. Não foi diferente do promocional para cartonagem. Então, o João também começou num acabamento, viu uma máquina, vislumbrou. Primeira empresa foi a Antilhas, né, Cláudio? Primeira empresa, assim, você entrou tal, que já é uma das referências, uma baita empresa. Você falou, pô, a galera nova, impressor, cara, você falou, se eu me acomodar aqui, vai ter uma leva aí depois de mim, eu vou ficar para trás, a galera vai rodar máquina, eu vou ficar eternamente para trás. Então, eu tenho certeza que foram vários desafios para vocês chegarem onde vocês chegaram. Então, detalhe um pouco mais, Fê, essa passagem, um exemplo, do promocional para o cartonagem, você foi buscar estudo, você foi estudar, você foi se especializar, enfim, né? Como é que foi essa rotina, no sentido de você absorver aquela nova realidade para você conseguir desempenhar? E, Claudião, também, fala um pouquinho dessas mudanças e como que foi tão desafiante para vocês essas mudanças. Você fala? Quer que eu falo também? Sim, Robert, eu nunca paro, né? Eu sempre falo, eu tô sempre procurando alguma coisa, eu tô sempre querendo estudar, tô sempre inventando uma moda. Então, eu acho muito importante a gente estudar sempre, não parar. E, sim, quando eu saí do promocional e comecei na embalagem, é diferente, sabe? Você percebe que são universos diferentes. Gráfica promocional, normalmente são gráficas pequenas, ou pequenas que eu digo assim, de pequenas a média, e não tem tantas formalidades. Quando você entra numa embalagem, você é como se uma chave virasse. Não parece uma gráfica, ela é tratada como indústria. Enquanto que a gráfica promocional a gente chama de gráfica, e lá não. Então, eu percebi que sim, eu precisava de alguma coisa a mais. E aí, em 2011, foi quando eu fiz essa transição, eu comecei a eu fiz uma pós-graduação. Aí, eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas, que eu percebi que o conhecimento que eu tinha, que eu usava lá na gráfica promocional, ele precisava de um plus, eu precisava de mais. Então, só o conhecimento técnico não bastava. Porque quando a gente trabalha a parte de orçamento numa indústria de embalagens, ela é mais ampla. Existem outros requisitos. Você precisa conhecer de impostos, recuperação de impostos, enfim, uma série de coisas para que você consiga fazer a precificação bacana, que você não fique refém de outras pessoas, porque se você não sabe, você depende, né? Eu sempre gosto daquela frase, quem aprende não depende. Então, eu decidi ir atrás para que eu soubesse, para eu não ter que ficar toda hora perguntando para alguém, enfim. Então, fui atrás de conhecimento, fiz essa pós-graduação em administração de empresas. E isso me desenvolveu também, além de conhecimento que eu adquiri, desenvolveu outras habilidades. E quando você está no meio de pessoas diferentes, pessoas que estão ali também buscando crescimento, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Você está no meio de pessoas que estão naquela mesma vibe que você está buscando. Então, valeu muito a pena. Então, eu sempre falo isso e dou esse conselho para as pessoas. Não parem de estudar nunca. E recentemente, agora, o ano passado, eu terminei um MBA. Eu comecei em 2018. Também fiz tanto a minha pós como esse MBA, eu fiz na FGV. E o MBA eu já fiz mais voltado para a área de negócios.
que é a área que eu trabalho. Muito comercial, né? Então eu falei assim, eu precisava de alguma coisa mais focada. E aí eu fiz um MBA. Opa, volta, corta, que eu engasguei aqui. Aí eu fiz um MBA e voltei para a área de negócios. Oi? Tu falou para cortar. Vai fazer a edição, dá uma respirada de 3 segundos para o Robson conseguir cortar e não dar problema na continuidade. Aí você continua. Ah, tá bom. Para ter o time ali dos segundinhos para o Robson conseguir cortar certinho. Deixa eu só... As crianças estão fazendo um barulhinho aqui, peraí. Só um instantinho, só um minuto. Ô, mãe, o que está acontecendo aí? No meio da gravação aqui. Pedro, vai para lá. Pedro, vai lá. Mostrar a gráfica, pô. Vai pra lá, depois a gente vê. Acontece aqui ao vivo. Ao vivo, até dessas coisas. Posso continuar? Pode, só um minutinho. Tá. Não. Tô xingando? Deixa eu continuar. Fecha a porta, mãe. Pronto, vamos lá. Tá, vamos lá. Então, nessa parte de estudos, eu acho muito importante a gente não parar, sempre estar se atualizando. E no ano passado, eu terminei um MBA. Eu já fiz esse MBA voltado para a área de negócios, que é a área que eu trabalho. Os dois, tanto o MBA como a minha pós, eu fiz na FGV, que era um sonho meu também, sempre quis fazer lá, então, mais sonhos que eu consegui realizar. E para me atualizar, né? Então, eu acho que é importante, gente, estudar sempre, eu acho que é válido, conhecimento, a gente sempre tem que estar atrás. E agora, ultimamente, eu estou estudando muito sobre marketing digital também, porque, gente, é o futuro. Aqui a gente está aqui, ó, isso aqui é digital, né? Você está aí, vocês estão aí, cada um na casa de vocês, nós aqui. Então, também estou estudando bastante. Uma outra área que eu quero adquirir conhecimento. Então, gente, não tem jeito, tem que estudar. Para a gente evoluir. A gente só vai para o próximo nível com novos conhecimentos. Né? É verdade. Total, Fê. Tudo ele é super importante. A única coisa que ninguém pode tirar de nós. Uhum. E hoje está, entre aspas, hoje está bem democrático, né? Hoje você, quem quiser faz online, de graça, tem curso pra caramba. Outras formas, né? Vídeos, YouTube, podcast, livros e por aí vai. E você, Claudião? Como é que foi? Fala um pouquinho de desafios, né? Quando você foi rodar uma máquina na Antilhas, enfim, os desafios que você teve, explora um pouquinho mais aí pra galera. Então, quando eu cheguei lá, poxa, eles sempre dando oportunidade pro pessoal que é do Senai. Falei, eu vou embarcar nessa, cara. Eu tô nessa, eu tô dentro e vou para cima. E assim, como eu falei, acho que em 2 anos de empresa, mais ou menos, fiquei o quê? Acho que nem 1 ano como um segundo ajudante, depois passei para meu oficial, fiquei mais uns 2 anos e logo impressor. E assim, também tive o pessoal que trabalhou lá na época lá, puta, fantástico. Eu lembro que tinha até um impressor, vocês nem podem citar o nome dele aqui, mas eu lembro que eu trabalhei a maior parte com ele que eu aprendi, que é o André Pinho. E, poxa, eu lembro que ele rodava a máquina, ele era impressor, meu oficial dele, e às vezes a gente até pensa, o cara é ruim, mas o que ele fazia? Ele já conhecia tudo da máquina. Então ele pegava pano e tampava a tela da máquina para a gente não ver o que ele estava fazendo. Ele de cor já tinha tudo na cabeça, onde eram os comandos, tudo. Ele colocava aquele paninho na tela e não deixava a gente ver o que estava fazendo. Sério? Sério? Aí eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou, não, você tem que correr atrás, meu. Você quer aprender? Então você vai correr atrás.
E hoje eu vejo que foi o modo dele passar o ensinamento dele para a gente. Se ele desse de mão beijada aquilo para a gente, talvez, sei lá, a gente não ia chegar onde chegou hoje, não ia aprender com tanta. Não aprender tão fácil assim. E ele fazia aquilo, cara, puta, hoje a gente olha para trás e dá risada. Mas na época a gente ficava nervoso com ele, falava, pô, por que você está fazendo isso? Não sei o quê. Não, você tem que correr atrás, corre atrás. E aí, eu lembro que eu passei impressor, fiquei 3 anos lá, e aí eu falei, não, eu preciso buscar alguma coisa também, né? E aí eu fui procurar fazer a faculdade. Aí foi a faculdade, aí quando eu entrei, comecei a fazer a faculdade, e além de ter o conhecimento que a gente tem na faculdade, tudo, questão de gestão, a parte passa para a parte técnica também, abriu uma porta para mim, que também foi, para minha experiência profissional, foi muito bom, que foi poder dar aula no Senai. E assim que eu terminei a faculdade em 2010, eu recebi o convite de um professor e ele falou, não, você não quer vir trabalhar aqui com a gente e tal? São os cursos FIX, né? Curso de formação continuada, que naquela época tinha bastante curso do que o sindicato dava, né? Tinha curso do sindicato, essas coisas. Então, assim, a gente ia de sábado, domingo, para dar aula lá, durante a semana, na parte da noite. E eu fiquei nesses cursos, dando aula para esses cursos, foi 2 anos, cara. Então, assim, para mim agregou muita experiência, porque a partir do momento que você está ali, você está ensinando, ao mesmo tempo que você está ensinando, você está aprendendo também com o pessoal que vem de várias gráficas, traz dúvidas, e as dúvidas que eles trazem o que eu passava para eles. Cara, eu não sei tudo, mas o que eu sei, eu vou passar para vocês, e o que eu não souber, eu vou correr atrás. Então, assim, para mim, foi puta, de extrema nossa, importância da parte profissional, cresci como pessoal também, e o pessoal trazia de dúvida, de correr atrás para tentar solucionar. E isso foram 2 anos, cara, 2 anos que eu tive o prazer de voltar para o Senai, não só estudando, mas trabalhando também. Foi muito importante para mim isso daí. Pô, que legal, Claudio. E o professor que você citou era o Valtinho, né? O Walter Gomes. Isso, Walter Gomes. Oh, gosto pra caramba dele, viu? Um abraço. Eu tô ligado que ele assiste a gente. Ele, na feira, ele passou lá, elogiou, falou: Ô, coisa legal que vocês estão fazendo. Ô, Walter, tem muito da sua mão em coisas que todos nós conquistamos, viu, cara? Sim, sim, nossa, ele é fantástico, cara, é uma pessoa incrível. Me ajudou no começo, falou, não, vem cá, dá aula. Os primeiros, eu falei, puta, mas eu nunca dei aulas, aquele nervosismo, como você vai passar por um monte de uma sala de aula, puta, bastante gente. Não, não, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu fui algumas vezes com ele, na época até que eu estava fazendo a faculdade, ele já ia me passando, a gente foi fazendo. Eu estava acompanhando ele dava aula, né? Eu meio que de ajudante dele ali, olhando como que ele fazia. Assim, sem dúvida, o Walter é sensacional. Cara, o Walter, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, e às vezes a gente está conversando com um gráfico pequeno, tentando ajudar, um cara que não pode comprar um instrumento, um cara que ainda não pode comprar um pacote de serviço e tal. E, e uma vez o Walter chegou e falou: Ó, vou dar uma chave para vocês. Cara, procura o contraste. Se a impressão tiver com contraste bom, ela tá boa. Se o contraste estiver zoado, você tem problema de ganho de ponto. Mas se o contraste tiver beleza, você tá num bom caminho. E é isso, cara. As pessoas que captam isso e aplicam, né? Quando você não, obviamente, estou falando quando a gráfica não tem uma condição de ter equipamentos melhores para controle e tal. Mas é um tipo de, digamos que, inspeção visual, né? Que ajuda muito. E, pô, eu sempre lembro do Walter falando isso, cara, é incrível.
Eu boto um contafio em alguma coisa É. e lembro do Vart. Muito bom. Eu queria, Cláudio, você falou da tua experiência com aula, né? É muito bacana e ela sempre ajuda a gente a crescer. Mas, fora isso, você acha que a experiência de aula te deu maiores capacidades para lidar com o ser humano? Porque hoje você é impressor, você tem os seus ajudantes. Você falou do cara que era teu impressor, dos teus alunos. Como que você lida hoje com um ajudante teu que quer aprender, que quer crescer, que, sei lá, não sei se alguém chega e fala, ô Claudião, me ajuda aí, cara. Eu queria progredir. Você deve ter isso? Como que é para você? Sim, sim, tem muito, Robson. O que acontece? Eu sempre tive, até mesmo no Senai, depois do Senai, dando aula, tendo essa experiência, é, os ajudantes vêm conversar comigo, vêm pedir alguma coisa e tal. Eu falo, ó, você quer aprender? Você está com vontade de aprender mesmo? Se você tiver com vontade de aprender, cara, eu ensino você, passo todo o conhecimento, sem problema nenhum. Mas agora, se você só tá falando da boca para fora, cara, o que a gente sente no dia a dia, né, das pessoas, quando tá com vontade, é lógico, tirando às vezes, todo mundo tem algum problema pessoal, que às vezes num dia não tá bom, passa no outro tá bem, outro não tá, mas a gente acaba pegando, como posso dizer, esse feeling de quando o cara quer, o cara tá com vontade, com uma determinação de aprender, e a gente consegue já ter essa noção, né? Fala, não, esse cara aqui tá, esse tá com vontade, esse vai longe, esse eu vou investir nele, né? E já tem aquele outros que você já sabe que já usa meio que a malandragem, né? Fala, não, o cara só tá tentando me enganar ali, passar para trás, é só fogo de palha, vamos dizer assim, fogo de palha. Então você consegue distinguir isso daí, né? É lógico, tem exceções, tudo, mas você acaba pegando esse feeling aí, né? Das pessoas que realmente quer e as que não tá muito interessada sobre o assunto, né? Legal. Muito bom. Ô, Robert, eu lembrei do Mattioli falando do Thiago. Fala, pô, vou investir nesse cara. Que legal a gente ver que os caras feras têm essa característica, né? De querer passar para frente. Isso é muito bom. Parabéns por isso. Inclusive, a Fernanda comentou que trabalhou na Copac, né? Foi a primeira cartunagem. Mattioli, recentemente, bateu um papo conosco também, trabalhou na Copac. A Eliane também trabalhou na Copac. Foi no mesmo período que você, Fernanda, Eliane Medrado? Foi, né? Foi, Eliane é uma amiga muito, sabe, amigona mesmo. Ela era aquela amiga que a gente almoçava juntas todos os dias lá na empresa. Trabalhei com a Eli, trabalhei com o Mattioli e também trabalhei com o Thiago. Que legal. Eu ia citá-la agora. Também o Thiago bateu um papo com a gente, inclusive, acho que foi em 2021, ele ganhou como personalidade da indústria gráfica, né? Como personalidade de produção da indústria gráfica, né? Então, passou uma galera que está na Lopac, né? Mas, gente, deixa eu perguntar o que eu acho que bastante gente está curioso, até porque é o primeiro casal que estamos aqui conversando. Vocês já deram uns spoilers aí que vocês conheceram no Senai, né? Óbvio, dentro daquilo que vocês querem, podem falar. Conta um pouco pra gente como é que foi que vocês se conheceram, como que é a rotina, né? Desde a época do namoro, tá? Mas, enfim, os dias atuais, ambos gráficos, vocês pegam um impresso para analisar, alguém já ligou para alguém, pode me ajudar isso, tem essa consultoria 0800 de cada um, enfim, como que é o dia a dia de um casal gráfico? Bom, eu queria comentar como que a gente se conheceu lá no Senai. Por favor. O que vocês acham? Por favor, por favor.
estacionamento da faculdade, Foi, não foi? estacionamento, é. Ela passava, olhava para mim todo dia, eu falei, não é possível. Não, ele olhava, não era eu, não, era ele. Gente, sabe o que ele fazia? A gente chegava mais ou menos no mesmo horário no estacionamento. Foi lá que a gente se viu pela primeira vez, né? Ele No estacionamento na quadra? Lá atrás da quadra, porque eu estacionava. Ai, safadinhos. Eu ia estacionar. Sabe o que ele fazia? É que às vezes eu chegava antes, né? Eu chegava antes. Bem antes, minutos antes. Ele chegava minutos antes, sabe o que ele fazia? Ele ficava com o carro, tipo, com a lanterna acesa, para a hora que eu chegar, parecer que ele tinha acabado de chegar, mas ele estava 10 minutos lá esperando. Não, é porque na época trabalhava das 6 às 2, né? Saía 2 horas, então, apesar de ser longe, trabalhava na Antis, mas chegava em casa, acho que umas 3h30, por aí. Aí tinha tempo, alguma coisa, eu ia um pouco mais cedo para o Senai, às vezes, né? Então, eu chegava lá, o horário da aula começava, acho que era 7 horas, né? 7 horas. E acho que eu chegava lá umas 6h10, 6h15, já estava lá, já, né? Aí eu olhava assim, via que o carro dela não estava lá. Aí eu falei, deixa eu ficar com a lanterna acesa aqui, para ela pensar que eu acabei de chegar. Porque aí a gente descia do carro junto e ia conversando lá para o refeitório. Mano, né? Olha as técnicas do cara. Essa eu não conhecia, Robert. Você conhecia essa técnica? Mano, que ó, um aprendizado, hein? E aí, deu certo. Deu certo. E foi assim que a gente se conheceu, né, amor? E eu até comentei começar o podcast, a gente estava namorando 3 anos, aí nos separamos, né, amor? Tivemos uma pausa. Ficamos mais 2 anos e meio, 3 separados. Ficamos mais 3 anos, né? Terminamos numa boa, tudo. E a gente não se falava, não se falamos mais durante esse período de 3 anos, né? E aí a gente se reencontrou de novo, por acaso, no Senai. Lá no Senai. Por isso que eu falo, a gente tem uma história bem especial com o Senai, né, amor? Um carinho, né? Muito especial. E a gente se reencontrou lá no Senai depois de 3 anos separados. E aí estamos aqui, né, amor? Casamos, já 8 anos e meio casados. 2 filhos. 2 filhos. Nós temos o Pedro com 7 anos. E veio uma raspinha do Tacho, né, amor? Veio uma raspinha, o Arthur, que está com 1 ano e 4 meses. E assim, na época que a gente se reencontrou, também, assim, não sei se foi por acaso, é o destino. Acho que a gente já está determinado a certas coisas passar nessa vida, né? Porque, assim, como eu dava aula lá de sábado, foi no sábado, eu dava aula lá de sábado para o pessoal do sindicato, né? E no sábado era minha folga do trabalho e eu não ia no Senai, porque não tinha, nesse dia não era o dia do meu curso, né? Que eu dava aula para os cursos da Bicolores, e aí nesse dia não era. E teve um professor, até que hoje ele trabalha comigo também, meu gerente, e na época ele falou, esse sábado aqui não dá para eu ir, será que você não consegue ir, já que você sua folga aqui na gráfica? Aí eu falei para ele, não, beleza, então eu vou. E acabei indo nesse sábado. Aí foi o sábado que não era meu, fui para substituir ele. E aí estava lá dando aula, quando eu apareci na oficina, eu vejo ela passando, a Fernanda, aí já bateu aquele friozinho na barriga de novo. Indo fazer um curso lá, né? Pela empresa, Nova Pact tinha me enviado para fazer um curso.
A gente se reencontrou, já me convidou para jantar nesse dia, né? Aí não teve mais a enrolação do carro, já foi. Não teve. Tô mais direto já. Que legal, né, cara? Como é bom estudar. O seu amor, o amor da sua vida, pode ser encontrado quando você for estudar. Sacou? Olha os dois aí. E olha, deve ter vários aí no Senai, hein? Deve ter tantos casais aí, né, que se formaram, que a gente... Tem. Inclusive a Eliane e o Sérgio, que também participaram aqui do Printcast. Também é um casal do Senai, tem vários. Tem o Lucas e a Juliana. Tem Vamos deixando passar com a minha esposa, a Bruna, nos conhecemos no Senai. É muita fofura. Na aula de computação, minha turma, né? Na aula de computação, ela entrava para fazer algum trabalho, precisava dos computadores, ela entrava sentada do meu lado. Eu falo isso para ela, ela fala, nem te via. Via nada, já estava de olho já. Mas, enfim, eles se conheceram no Senai, casaram, constituíram uma família. Eu quero saber de algumas curiosidades. Vocês analisam peças, vocês escutam, vocês ligam um pro outro para, me ajuda aqui, o que pode ser, sei lá, enfim, como que é o almoço de família no final de semana, se rola assunto ou não, se no mercado vocês pegam embalagem e ficam olhando. Fala um pouquinho. Isso é de lei, né, meu? Ir no mercado e analisar a embalagem, cara, isso daí não tem... já tá no sangue já, né? E várias consultorias aqui, cara. A gente também falar para vocês que não dá para fugir do assunto, cara, é mentira. Porque sempre, por mais que a gente tente, não vamos falar nada de trabalho, de gráfico, de nada. Mas aparece. Aí você vai na cozinha e pega, puta, você viu essa embalagem aqui? Olha aqui que zoada. Eu pergunto, eu falo que eu tenho um consultor aqui dentro um mentor aqui dentro de casa, né? Porque o que acontece? Ele tem muita informação técnica de como produz algum material, como é que faz. Então, às vezes acontece de eu precisar, de eu ter que saber como é que faz uma impressão num plástico, num PVC, o que é um laminado, algumas coisas. E ele, às vezes, eu apelo aqui para o meu consultor aqui. Para ele perguntar algumas coisas técnicas, porque ele conhece muito, né? Então, ele conhece todo tipo de substrato, ele tem experiência com tudo. Então, ele, às vezes, me ajuda. A gente se ajuda nesse sentido, sim. É que, assim, igual eu falei, já estou 13 anos, né, na escala 7. Às vezes, para perguntar, mas 13 anos fazendo a mesma coisa. Mas eu digo que não, cara. Não, porque cada dia é diferente. Ainda mais o segmento da empresa é embalagem promocional e display. Então, assim, é o que você pensar, tem de tudo, cara. É roda plástico, laminado, tudo. Esse display que você vê no mercado, que é gigante, cara. Aquilo ali você, às vezes, tem 19, 20 partes para você emendar uma com a outra, cara. Aquilo ali dá trabalho, cara, dá trabalho. Então, assim, eu digo que a cada dia, são 13 anos, mas, cada dia nada se repete, cara, nada se repete. Porque cada dia é um problema novo, você tem que correr atrás de uma nova solução e sempre para poder tá resolvendo aí. Porque falar que aquele arrozinho com feijão, aquela receita de bolo, aquela receita de bolo, cara, não... todo dia não vai dar certo, cara. A gente tem que estar sempre buscando aí alguma coisa diferente. Acho que é uma das razões pelas quais a gente se apaixona pela profissão, né? Porque você tem coisa diferente todo dia, desafio diferente todo dia. Não tem... Eu tinha uma pessoa, uma época na minha vida, que ela falava assim, mas você gosta de ser assim? Todo dia você se incomoda? Gostoso. Pro gráfico é gostoso, pra gente é da hora. Todo dia uma incomodação, é uma delícia. O dia que não tiver, não é um dia bom, né? É um leão por dia, cara, que tem que matar. Literalmente. Show. Ô, Robson,
Recentemente conversamos aí com Rafael Guilherme, né, que foi ao ar há 2 semanas atrás. Vera. Ó, eles também foram os ganhadores, Robson. É, Nós já fomos ganhadores. Com isso certeza mesmo. tem alguma história, alguma coisa com o seu Chuskel. Em que momento você soube ali que era o Chuskel, o Galáctico? A Fernanda deu dicas para você. Como é que foi isso daí? E conte alguma história que você teve com o seu Chuskel, alguma passagem, enfim. então, quando apareceu o Galáctico, né? Puta, aí foi dando a primeira, segunda, acho que na terceira dica eu falei, acho que eu já sei quem que é. Falava que, acho que, não lembro se foi a terceira ou a dica, que trabalha numa multinacional, aí depois, puta, é o seu Chuskel. O que acontece? A passagem com ele foi em 2000, acho que foi 2012, se eu não me engano, quando eu estava no Senai, estava dando aula no Senai, e até o Walter falou, ó, vai ter um curso aí de UV, com um curso de, se eu não me engano, acho que foi um curso de 80 horas, com o Chusco. Vocês vai bem, faz com ele aqui, tal. Falei, não, para mim sensacional, aprender com um mestre, cara, um mestre fantástico. E foi onde eu tive contato com ele, fiz esse curso na Heidelberg com ele, para cura UV, se eu não me engano. Foi na curso. Bacana. Um cara diferenciado mesmo, né? Sim, sem dúvida, cara, sem dúvida. Muito legal. É um mestre, cara. Ele é conhecido e bem querido por todo mundo, creio eu. Eu tinha uma passagem, eu estava com um cliente meu e a esposa do seu Chusco, eu tenho uma empresa de impressão UV também, né? E gravação também em metal. Eu estava com um cliente meu que fica até relativamente perto deles lá, e o cara falou para mim assim, cara, eu tenho umas demandas tão pequenas que eu não tenho máquina de tamanho menor para fazer. E para mim, pô, não é legal, mas eu tenho que atender porque é o meu cliente. E eu falei, pô, cara, faz o seu Chusco. Ele, o quê? Você conhece o Chusco? Conheço. Ele, pô, ele fica aqui perto e tal, o telefone dele é esse. Cara, ele cortou o assunto para ficar falando do Chusco na gráfica. Hoje ele tem uma comunicação visual, mas o pai dele tem uma grande gráfica do mercado promocional. E ele parou para ficar contando, cara, quanto que ele admirava. E foi uma coisa espontânea, sabe? Não foi combinado nem nada. E é assim que a gente vê o tempo todo. Por isso que a gente ficou muito feliz quando ele topou, né? De fazer o Printcast com a gente e tal. E um abraço aí, seu Chusco. Estamos sempre na torcida aí. É isso. Exato. E só aproveitando, Robson, nós, tanto o seu Chusco quanto o Donizete, que está sempre mandando curiosidades aí para nós, fizemos uma placa, né, para ambos, né? Homenageando ambos, 50 anos de contribuição na área gráfica, né? Tanto o seu Chusco quanto o Doni, os dois têm mais de 50 anos de colaboração na gráfica. Fizemos uma placa e demos para eles, né? Vi, foi muito legal, achei muito legal essa placa. Merecido, né? Porque merecido. Porque os dois fantástico, cara. O que a gente pega para poder referência, né? Uma referência para a gente seguir, porque eles contribuíram demais e só para não deixar passar em branco, quem fez essas placas para nós foi a de Art Laser, que foram parceiros aí para efetuar essas placas. Muito obrigado, gente. E Robson, tanto o Fernando, o Cláudio, eles têm aí contribuído de certo modo com o mercado, com algumas dicas, né? Então, começando a incentivar. Você já viu, né, Robson, a página deles? Vamos falar desse projeto aí, gente. É legal, pô. Aliás, foi isso que chamou a atenção, assim, muito rápido do Robert. Ele sacou, ele falou, pô, a gente tem que trazer os dois para cá.
temos que falar com os dois. Isso aqui é muito legal para a gente deixar passar batido. Então, por favor. Antes de vocês falarem, só se me permite um negócio, né? A gente já tá tentando agendar com vocês já faz tempo, né? Aí veio a calhar do Paulo também ganhar a promoção. Mas por quê? É uma coisa que vocês não citaram, né? Eu acho que vocês não se encontram muito. O Claudião trabalha no horário, você em outro. Já teve vez que o Cláudio era da noite, você da manhã, vocês vinham só do final de semana. Eu acho que tem essa rotina louca entre vocês também, nos horários e tal. Isso foi um dos motivos de a gente não conseguir gravar antes, né? Mas eu acredito que isso daí existe na vida de vocês, né? Conta pra eles, amor, a receita do segredo do nosso casamento. Dá certo, Não, dá certo. que assim, né? Poxa, às vezes trabalhar na produção, como o próprio Robson diz, né? A gente está ali na trincheira, né? Então a gente, trabalha à tarde, trabalha à noite, trabalha 12 horas. E às vezes a gente acaba não se encontrando dentro de casa durante a semana. Durante a semana, gente. Porque como a Fernanda é comercial, trabalhando no horário comercial, então assim, às vezes ela sai de manhã, eu tô dormindo. Eu vejo ele dormindo todos os dias. Eu saio e ele tá dormindo. E aí ela chega do trabalho, pega as crianças na escola, tudo mais. E quando eu chego aqui em casa, que eu trabalho hoje, eu estou trabalhando das 2 às 10. Então eu chego aqui em casa 11, 11h30, por aí. Eu chego e tá todo mundo dormindo também. Então assim, ela está dormindo. Então, durante a semana, é meio que difícil. A gente só conversa por WhatsApp, por telefone. No final de semana, dentro de casa, né? Eu brinco que a gente é o sol e a lua, gente. O sol e a lua. É verdade. Teve uma época que a gente trabalha próximo, né? Eu trabalho em São Bernardo, você é Diadema? Diadema, lá Diadema. Mas é bem próximo. Teve uma época que ele estava à noite e ele entrava às 6 horas da tarde e eu saio às 5. Gente, é sério. A gente se encontrava no trajeto, eu de um lado da pista, ele do outro. A gente sabia mais ou menos o horário que cada um passava, então a gente estava no celular, um com o outro, e a gente dava um tchauzinho assim. Caramba! Era uma... porque ele estava à noite, não estava. Como é na região, você conhece, no corredor ABD ali. Então, olha, assim, que barato. Ela parada no outro trânsito e eu de um lado da pista e eu do outro. A gente conversando no celular, às vezes, quando cruzava, era mais ou menos o horário que batia, né? Porque eu entrava às 6 horas da tarde, ela saía às 5. Então, era mais ou menos 5h30, né? 5h30, que era o que eu encontrava no trânsito. E o ABD ajuda nisso, né? Que nesse horário ele tá travado para os dois lados, né? Então. Tudo travado, era certinho, era todo dia, durante a semana, segunda a sexta, que a gente se via, né? Foi uma época, mas foi bastante tempo, né? Foi uns 6 meses. Uns 6 meses ou mais. Fernando falou no começo que é um dos segredos da durabilidade de um casamento. E tem uma turma brigando por causa de coisa boba, né? Você vê, eles dois, essa tanta dificuldade para estar junto, e uma galera aí que briga à toa. Não pode, gente. Pois Tem que aprender. É isso aí. E aí, agora, falando um pouquinho da página, né, Robert, que você comentou, a gente criou, e ela está em construção, ela está bem assim, é um projeto que está embrionário, a gente está fazendo bem aos poucos, principalmente por causa dessa falta de tempo que a gente tem sofrido. A gente tem um bebê, né, o Arthur, ele passou por um momento aí que ficou muito doentinho, agora que ele está melhor, a gente vai conseguir dedicar mais tempo. E aí a gente criou a página no Instagram, chama Dicas Indústria Gráfica, tudo junto, e ali a gente vai começar a postar conteúdos, dicas, né, amor? Sim, dúvida, quem tiver com dúvida, porque a gente via que faltam artigos técnicos para a nossa área, para o nosso mercado. Conteúdo gratuito. Conteúdo gratuito. Né? Você entrar no Google, você procura, muitas vezes você acaba não encontrando, né? Que é um assunto específico da área gráfica, né?
E aí a gente teve a ideia de criar esse Instagram aí. Porque a gente tem tantos anos de experiência, né? Eu tenho 20 anos dessa área de orçamento, então conheço. Não é só, é o que eu falo, não é só orçamento, gente. Orçamentista nunca é só orçamentista. Para ser um orçamentista, tem que conhecer o processo inteiro. Então, eu tenho muita bagagem, né? Nesses 20 anos de experiência. O Cláudio também. Então, mais de desde 20 97 anos. Na área aí, quase 25 anos aí na área. Então, a gente para poder trocar informações, né? A gente passar o que a gente conhece e também a gente aprender também. Porque muita gente vem com dúvida e pedindo conselho também, né? Pede conselho para a gente. O pessoal pede conselho, conselho de carreira mesmo, é muito legal. Então, eu gosto muito dessa coisa de ajudar. É o que vocês fazem também, né? Esse projeto do Printcast, ele nada mais... No fundo dele, ele ajuda os profissionais, né? Ele inspira pessoas. Então, isso é muito bacana. E a gente quer isso, a gente quer ajudar, a gente quer colocar esse conhecimento que a gente tem. A gente não pode morrer com conhecimento só para a gente. Colocar para fora. Tem que passar para frente. E acho que a parte, esse ambiente digital, ele proporciona isso, né, amor? Sim. De forma fácil, rápida, e dá para atingir bastante gente, ajudar muita gente. Então, a nossa ideia é essa, é colocar dicas práticas, soluções ali de problemas, mas não teoria, é coisa situações que a gente já passou. A gente vive no dia a dia, né? Problemas do dia a dia que a gente quer colocar ali, soluções rápidas, problemas do dia a dia. É igual a Fernanda falou, está em construção ainda, porque também essa rotina nossa é maluca e a gente sobra pouco tempo, mas a gente está investindo ainda. A gente vai dedicar tempo, né, amor? Que legal. Aliás, vocês desculpem, a gente está roubando um pouco do tempo de vocês juntos, né? Para quem não sabe, a gente está gravando num sábado, viu, galera? Então, eu e o Robert estamos roubando um pouquinho do tempo deles. Não, e eu tô aqui, gente, a gente está aqui falando com vocês. Está acontecendo um fato curioso aqui, engraçado. Eu tô com ring light para poder ação. Hoje tá calor. Gente, tá cheio tem muriçoca. Aqui, ó. Sabe aquelas muriçoca? Aqueles bichinhos. Sei. Assim, ó, vocês não ligam, não. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que comentou, né? Que ainda é um começo, né? Antes feito do que perfeito, né? O Printcast, obviamente, a gente sempre está em processo de melhorias. Acho que tudo tem que ter uma melhoria, né? Melhorias incrementais, que seja, né? Até um tempo atrás, o próprio Cláudio comentou, né? Fazer aquele feijão com arroz, aquela receitinha de bolo. Isso vale para tudo, né? A gente busca sempre estar melhorando aquilo que a gente está fazendo, né? Isso vale como pessoa, como pensamento organizacional, né? Você pega histórias de empresas que eram de mercado e que hoje não existem mais, e por aí vai. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é do founder do LinkedIn, o Reid Hoffman, que ele fala, se você não tiver um pouquinho de vergonha da sua primeira versão do seu produto, então você começou tarde demais. O que isso quer dizer? Você esperar um produto perfeito, esperar que tudo fique maravilhosamente bem, para você estar começando, vai pegar um monte de informação, você nunca vai fazer. Nunca, porque a nossa vida é mesmo. Nossa vida é uma montanha-russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, de altos e baixos. Então, é legal essa iniciativa de vocês, tá? Parabéns. E uma dica, tá? Tem um Instagram de uma fábrica de verniz que tem dica de verniz pra caramba lá. Vamos fazer um collab aí. Tenho certeza que eles vão receber muito bem essa ideia de collab, tá? Aliás, ô Cabeçudo... Ô Cabeça, você não falou Top Coach no começo dos patrocinadores. Eu não ouvi, hein? É mesmo, faltou. Não é? Faltou, viu, Cabeça? Explica isso direito aí. Isso, foi uma falha minha, porque eu falei, mas eu acho que não fui tão eloquente, não fui tão claro, porque eu citei. E se eu citei, vocês não estão lembrando, foi falha minha de não ter explorado muito a Top Coach. Mas, de qualquer maneira, está aparecendo o logotipo deles aqui agora, da Top Coach. Ligam lá, tem verniz assim, de dar de pau. Aonde passaram muita gente aqui, muitas empresas que usam as soluções da Top Coach, então é só entrar lá e pedir o verniz. Gente, maravilha. O Raul comentou, a gente está roubando um pouquinho de tempo de vocês, mencionou que é um sábado.
foi necessário até pelos conflitos de agenda, a gente não estava conseguindo organizar, né, os horários e tal. Então a gente quer agradecer muito o tempo de vocês. A gente está ouvindo aí acho que não sei, acho que é o mais novinho, ou o Pedrão, que tá falando aí no fundo. Essa é a realidade da família de gráfico, de família brasileira. Então tá tudo certo, tá tudo maravilhoso, esse ambiente familiar. Então, nós vamos estar falando um tempinho de vocês. A gente quer agradecer, tá? Por vocês dois dispor por esse tempo, contar um pouquinho a trajetória de vocês, essas curiosidades de casal e tudo mais. E eu tenho certeza que foi muito bom, inspirador para muita gente, para quem tem certeza que está prestando atenção, ver as dificuldades, que é normal de cada indivíduo, né? Mas como um casal, ou uma família, horários totalmente divergentes, estão aí. Graças a Deus, firme e forte, uma família muito linda. Então, gente, muito obrigado, tá? Por vocês terem topado e estarem aqui para ter esse papo com a gente. A gente que agradece, Robert. Foi um prazer falar com vocês. E obrigada pela oportunidade. Assim, Robert, o Robson também, obrigado de abrir esse espaço para a gente, né? Contar um pouquinho da nossa história e... Assim, o tempo é corrido, mas nós estamos aí, cara. Não pode parar. Aquele negócio, não pode parar. Pode parar. É isso aí. Quem quer faz, né? Quem quer faz, isso mesmo, né? Muito Quem bom. faz. Show de bola. Casal, vocês agora estão carimbados na comunidade do Carimbadaços da comunidade Printcast. Bem-vindos à comunidade. A gente quer... muito bom. Aqui, ó. Aqui, ó, um copinho de água. E, ó, muito bom receber vocês aqui. A gente vai deixar a rede social das dicas. Repete novamente qual que é? Dicas Indústria Gráfica. Dicas Indústria Gráfica. Deixaremos na descrição do vídeo. Também deixaremos as redes sociais de vocês, para quem quiser entrar em contato. Não só pegar algumas dicas ali, mas também quem não os conhece e quiser se conectar. Enfim, a gente fazendo networking. Eu falo que na vida adulta o networking é a moeda mais valiosa que existe, desde que, óbvio, né, tem reciprocidade, não seja algo apenas por interesse. Então, quem quiser se conectar, conversar, conhecer, tá o contato deles aqui embaixo. E, galera, encaminha para seus amigos, para todo mundo aí, divulga o Printcast. Estamos chegando à marca de 500 seguidores, Robson. Já bateu mais de 11 mil visualizações no YouTube. Então, o Printcast aí, graças a Deus, vem cada vez mais fortalecendo a comunidade e muitos projetos pela frente, certo, Robson? Tem muita coisa aí. E a cabecinha da gente tá sempre fervendo. Sempre que é um tal do nego tomar banho, aí ficar mandando o zap por assim, cara, tava tomando banho, me veio um negócio na cabeça aqui, o que você acha disso? Só maluco. Só comentando, né? A gente está começando a fazer um bate-papo temático. Conversamos recentemente com a Vanice, no mercado de aromatização, vernizes especiais. Vamos fazer bate-papo temático sobre venda, sobre tintas, verniz, enfim, né? Para complementar a grade aqui de bate-papo um pouco diferente, mas para ter outro tipo de dinâmica. E também dicas técnicas, né, Robson? Depois de 2, 3 minutos ali, os nossos parceiros e por outras empresas aí. Falando tecnicamente, né? A Papyrus, que é um dos nossos parceiros, o Manu já se comprometeu a fazer vídeos ali explicando o que é uma gramatura, explicando o que é um cobre, explicando o que é um book, por aí vai, né? Dicas para não romper as fibras ali no processo de corte e vinco, justamente para estar entregando também conteúdo técnico para a nossa comunidade. E é isso, gente. Muito obrigado novamente. Foi um prazerzaço bater um papo com vocês. O primeiro casal, o senhor e a senhora Smith da indústria gráfica. E eu tenho certeza que outros casais aí que a gente vier a conhecer, ou que vocês conhecem, nos indicam, vai ser muito bom a gente estar batendo papo. Certo, Robson? Valeu, fofuchos. Muito obrigado. Bom final de semana, aliás, isso vai ao ar numa quinta. Boa semana para todo mundo, bom final de semana. Vamos curtir. Valeu, gente. Obrigadíssimo aí. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Vocês também.